Bem, eu não sei se está compartilhando. Tá compartilhando? Agora sim, estou te Tá, ouvindo. tá ótimo. Então, bem, a próxima apresentação agora é do aluno Kevin, aluno de doutorado. Você tem 15 minutos para apresentar, né? E Ótimo, mais 5 para perguntas. Eu te aviso quando estiver faltando 10 minutos, ok? ótimo, ok. Obrigado. Tá, então, como foi apresentado, sou o Kevin, né? E eu vou fazer a primeira apresentação, que é sobre a produção associada dos mesons Y com o OpenCharm, que no caso são mesons T, né? Ou qualquer partícula que tenha um conteúdo charmoso, né? Em colisões próton-próton usando o detector CMS. Então, tá aqui o resumo da minha apresentação. Que eu vou falar um pouco. Vou falar primeiro sobre a produção dos quarcônios, que é um nome para todo o estado, todo meson em que os dois quarks são, digamos, né, têm o mesmo sabor, né? Então, seu CC barra, SS barra, BB barra, né? Depois falar um pouco da motivação física para o estudo desse processo, explicar um pouco do experimento e das perspectivas de medida e falar e para frente falar mais de um dos processos que eu pretendo medir, né, que eu estou trabalhando agora no doutorado, da simulação e um pouco como é que a análise está sendo feita. Bem, então, começando com a produção dos quarcônias, né? Como eu disse, quarcônia é um estado, é um meson, né? Que tem o estado QQ barra e os dois quarks ele tem os mesmos sabores. Né? O primeiro quarkônio descoberto foi o JPC, né? Que o nome é interessante porque foi descoberto mais ou menos ao mesmo tempo por duas pessoas. Um deu o nome de J, outro deu o nome de Psi e acabou que escolheram para não ficar feio, né? Para os dois escolheram os dois nomes. Né? E bem, né, foi muito importante para entender os quarks, né? Principalmente porque é, quando descobriram o GPSI, os quarks passaram a ser aceitos como partículas elementares e não como é, objetos matemáticos, né, para descrever a QCD, né. E, além disso, né, os quarkônios foram os primeiros objetos, as primeiras partículas em que os teóricos eles aplicaram a liberdade assintótica, né, da PCD. Né? Então, eles têm sido investigados por muito tempo, né? Desde a sua descoberta até agora, tem muito investigação em cima dos quarkônios. Né? Bem, a produção dos quarkônios geralmente a gente divide em duas escalas. Né? Primeiro, a escala que é perturbativa, né? Que é a curta distância, onde é descrito pelos diagramas de Feynman, né, a QCD perturbativa normal que a gente conhece. Né? E a ligação né, dos quarkônios para formar a ressonância, né, o GPSI ou qualquer outro quarkônio, é tratado nesse não perturbativo, né, que já é uma ligação de longa distância. Né? E bem, tem toda a questão do confinamento e tudo mais, né, que é descrito na PCD, né? E para descrever essa ligação, né, geralmente não é usado o AQCD padrão, usa uma teoria efetiva que é chamada NRQCD, né, que é a sigla, que é a QCD não relativística, né? E ela não relativística, principalmente porque essa em particular é usada para o charmônio e para o botomônio, né, que são os estados CC barra e BB barra, né, principalmente porque a assumpção, a principal ideia por trás da QCD relativística é que esses dois quarks eles têm a massa alta, então eles não podem formar estados relativísticos. Então, eles usam essa teoria efetiva, né? E, bem, dentro dessa teoria tem basicamente dois modelos que descrevem, né? Primeiro, esse modelo do singleto de cor e o mecanismo do octeto de cor, né? Que ele
a quark e antiquark, quark passa nos dois, na verdade, né? Eles passam por estados intermediários até formar o quarkônio, né? No primeiro, os estados têm o mesmo número quântico de spin, paridade e carga, e no segundo eles não têm, né? O segundo é um pouco mais complicado, né? E bem, né? Agora passando para a parte do processo físico em si, a principal motivação do estudo de produções associadas é no estudo tanto da aquecida não relativística quanto de outros fenômenos de outro fenômeno que é chamado o espalhamento múltiplo partônico, né? Que é aqui está escrito, diz que está aqui na sigla em inglês, né? MPS, que nada mais é que quando tem uma colisão entre, por exemplo, próton, é, ao invés de o que normalmente acontece é o single parton scattering, né, que é quando dois dos partons eles interagem e formam a fragmentação e todo o evento. No multiple parton scattering, dois ou mais partons de cada próton se interagem entre si, né? E, bem, no meu sinal, que eu estou pesquisando, né, que é o Y, né, que é o estado BB barra, com o Open Charm, que é um meson charmoso, que na verdade ele é um meson charmoso que está ligado, é um C ligado com um quark mais leve, né? O principal interesse nessa medida em si é o double parton scattering, né, que é quando acontece com dois, né? Tá aqui a figura, né? Isso aqui, dois partons vêm do próton e formam um evento, enquanto que o single parton scattering é apenas um, né? E esse processo ele é interessante para o estudo de double parton scattering porque é esperado que a contribuição do double parton scattering seja pelo menos 10 vezes maior que a de single parton scattering, né? E, bem, o double parton scattering acaba sendo, essas interações múltiplas acabam sendo muito difíceis de tratar porque elas acabam decaindo em gráficos de Feynman que divergem mais facilmente que interações single parton scattering, né? Mas isso são outros detalhes, né? Bem, passando, né, falando mais do double parton scattering, o que eu botei uma explicação melhor sobre isso, mas tem essa fórmula para medir a seção de choque do double parton scattering a partir da seção de choque dos processos padrão, né, que é single parton scattering. E ele usa essa formulinha, ela é bem mais simples, né? É uma fórmula meio de ouro para a gente saber se o processo, a gente pode medir esse processo. Ele usa esse parâmetro aqui, que a princípio é um parâmetro experimental, né? Que é essa seção de choque efetiva, né? E ela tem toda a parte da correlação entre os dois processos dos dois partons, né? E é esperado que essa seção de choque efetiva seja universal, né? Não mude com as partículas que estão colidindo, somente com a energia delas, né? E aqui tem um gráfico que é um resumo de várias medições, né? Para vários processos diferentes, né? De double parton scattering para essa seção de choque efetiva. Bem, então, passando, né? E aí, essa medida, ela já foi feita por outro experimento aqui do CERN, né, do LHC, que é o LHCb. Eles mediram com os dados do RAN-1, que aconteceu em 2011, se eu não me engano. E eles usaram esses mesons charmosos aqui, né? Eles mediram o Y com esses quatro mesons, né? Quer dizer, esses três mesons e esse bário, né, que é o lambda. E eles encontraram que o resultado deles, né, fazia sentido com a questão do double parton scattering que eu falei anteriormente, né, que a contribuição do double parton scattering era pelo menos 10 vezes maior do que a do single parton scattering, né? Então, eles mediram aqui, tá aqui as medidas de seção de choque para alguns parâmetros, né, para alguns processos, e a medida da seção de choque efetiva, né, que a princípio ela foi um pouco
os resultados para a seção de choque foram um pouco menores do que esperado para outras medidas de double parton scattering, né? Que, inclusive, outros experimentos aqui do LHC fizeram, né? E, bem, né, essa medida que eu pretendo fazer para o CMS, ela é interessante porque ela também está numa região diferente que a do LHCb, né? Então, seria interessante de ver o LHCb, ele faz medidas mais na região frontal e o nosso detector, o CMS, faz a medida na região central, né? Então, é interessante para ver como é que fica. Com licença, você tem 5 Ok. minutos. Ok, certo. Então, aqui tem algumas medidas do LHCb, né? E passando para o CMS. Eu não vou explicar muito, mas o CMS, eu vou passar um pouco mais rápido, né? O CMS, ele foi feito para fazer medidas de próton-próton, né? E de íons pesados. E ele é um detector de propósito geral, né? Aqui tem uma figurinha dele, né? E tem cada uma das partes, né? As câmaras de Moore, os calorímetros. Aqui tem a parte do tracker, né? Ele é chamado de... ele tem esse nome solenoide no nome dele, porque ele tem um solenoide, né? Um ímã muito poderoso, né? Que chega a 3,8 Tesla, né? Bem, então, aqui está as perspectivas de medida. Tem aqui usando a fórmula, né? E usando algumas medidas para a seção de choque efetiva. E as medidas de seção de choque, single fator scattering para o UPS, para os Upper Charms, foram feitos no CMS, né? Eu encontrei esses valores aqui esperados para a seção de choque no CMS e o número de eventos usando essa luminosidade integrada de 140 inverso fetobar. Passando, né? Então, o primeiro processo que eu escolhi para fazer foi do UPSON e do D-Star, né? E eu escolhi ele para aqui toda a cadeia, né, do evento, né? O UPSON decai 2000, o D-Star decai nesse pion, né, que ele é chamado de pion slow, vou mostrar por que depois. O D0 e o D0 decai em Kaon e o pion, né? E esse processo ele é interessante porque por causa da cinemática dele, né, primeiro porque o CMS ele não consegue diferenciar os pions e os Kaons, né? E por causa da cinemática desse evento, é possível identificar os Kaons e os pions, porque os pions eles têm as mesmas cargas, né? E o Kaon tem uma carga diferente, né? E, bem, fazendo as medidas da cinemática desses Kaons e pions, dá para saber que ele foi criado do D0, né? Então, é interessante porque a partir desse evento você tem um background menor combinatorial e, bem, o que eu estou fazendo agora, além da análise dos dados, eu estou fazendo um Monte Carlo, né, que é o que eu vou mostrar nos próximos slides, né. Então, tá aqui a aproximação de Monte Carlo, eu estou usando esses geradores, né, esses simuladores, né, o Pitya, o EventGen e o Photos, né, que a gente usa para cada parte da simulação, e o Geant, ele simula a resposta do detector, né? E, bem, né, a ideia, o que eu estou fazendo agora estou refinando várias partes da simulação, e agora nessa apresentação eu vou mostrar alguns plots que eu fiz da geração, e eu não posso mostrar ainda alguns plots dos dados, né, porque tem que passar por uma avaliação interna aqui do CMS, né. Mas enfim, né, aqui está alguns plots da simulação, né, do PT e do ETA e da massa do UPSON, né. Como é simulação, a gente sabe exatamente a massa de cada partícula, né? E aqui tem um problema, porque aqui é para ser uma escadinha, né? Esse aqui é para ter mais eventos, esse aqui é para ter segundo e o terceiro, né? Cada um dos estados do UPSON, né? E, bem, isso a princípio não é um problema para a gente, né? Esses são os muons, né? Esse aqui é um muon que tem maior PT, né? Aqui dá para ver que ele tem um maior PT com relação a esse aqui, né? Esses aqui são os Ds, né? O D-star, aqui é a massa do D-star menos a massa do D0 e o D0, né? Não tem muito o que comentar aqui, né? Esses aqui são os traços, né? E aqui eu comentei que eu ia falar por que ele chama de Pionslow, né? Porque o momento dele ele é menor, né? Porque como ele vem
diretamente do D-Star, ele acaba, e o D0 tem a massa muito parecida com a do D-Star, então a maior parte da energia do decaimento do D-Star vai para o D0, né? Então o Pion ele fica com um momento bem mais baixo que o Pion do D0. Né? Bem, isso são algumas fotos de variáveis da associação que são interessantes, né? Essa que a diferença de rapidez, né? E a massa, né? Que a gente espera que não tenha nenhuma estrutura aqui, né? Porque não tem nenhum estado, nenhum objeto que a gente saiba que decaia em um Y e um D estado. Bem, então, aqui a parte, eu estou quase no final, né? A parte da minha, que com o processo da análise, né? Bem, eu vou usar os dados, todos os dados do Run2, que foi capturado por condições próton-próton, com a energia centro de massa de 13 teraelectronvolts. Esses foram os anos e essa foi a luminosidade integrada que foi gravada durante esse tempo. Né? Que, com isso que eu medi o número de eventos lá na apresentação que eu mostrei em alguns slides passados. Né? E bem, os dados vão ser analisados pelo código, né? Primeiro faz toda a combinação dos muons e dos traços, né? Para encontrar o Y e os mesons famosos. Depois aplica os triggers, a gente aplica os cortes para otimizar a razão sinal background, faz os fits na massa invariante para a gente encontrar o número de partículas, né, em total, e vai rodar a análise estatística, né, para poder fazer a medida. Né. A ideia é medir tanto a seção de choque de cada um dos processos, como a seção de choque efetiva, né, fazer uma comparação direta com o LHCb. Né. E bem, para finalizar, eu falei, né, que o principal motivo de eu estar estudando esse processo, né, de Y mais chave é a investigação do double particle scattering, em que a seção de choque pode ser calculada usando a seção de choque do single particle scattering. Né? E a seção de choque efetiva, que é um parâmetro importante, né, da teoria. Bem, né? Então, eu espero poder medir, né? A gente, com os números mostrados, a gente espera poder medir cada um dos processos, né? E eu comecei pelo D-Star, né? Porque ele tem um background menor, né? Ainda estou fazendo alguns refinamentos no Monte Carlo, né? Para fazer a minha análise, né? E, bem, né? E também com relação à análise dos dados em si, ainda está indo, né? Eu ainda não posso mostrar muito, né? Por conta das restrições da colaboração. E bem, é isso. Obrigada, Kevin. Uhum. Agora, estamos com o tempo aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o Kevin? Acho que não. Ok. Então, obrigada mais uma vez, Kevin. Parabéns pela sua apresentação. Vamos aguardar agora. Certo, eu vou parar aqui a apresentação. Obrigado, viu, pessoal?